Olá, eu sou o professor Paulo Silas Filho e damos início na aula de hoje com relação aos paradigmas da segurança pública. Definições de segurança pública. A gente leva em conta que a segurança pública tem um conceito geral, mas ela pode ser pensada sobre diversas matrizes, perspectivas teóricas. É o que a gente vê na nossa aula de hoje. Olá, professor Paulo Silas Filho, aqui juntos para seguirmos acompanhando, ouvindo, estudando, lendo, dialogando sobre paradigmas da segurança pública. O que são os paradigmas da segurança pública? Segurança pública aí que é uma matéria geral, uma disciplina ampla, da qual comportam muitas coisas, muitas questões. O que é paradigma da segurança pública? A proposta dessa nossa aula de hoje, portanto, é justamente adentrar no que é um paradigma de segurança pública e em quais são os paradigmas de segurança pública existentes, ou que já existiram, ou que conduzem o regramento estatal, as orientações, matrizes gerais de funcionamento para a questão da segurança pública. A segurança pública, num sentido geral, a noção que temos sobre esse tema, sobre essa temática, é não só o policiamento, mas é o que a gente acaba pensando, no sentido geral, propriamente, no que é a segurança pública. Então a gente pensa na polícia nas ruas, na polícia atuando, na polícia estando presente na comunidade, na polícia combatendo a criminalidade. Sim, isso tudo diz respeito, sim, aí à segurança pública, mas não só. Essa costuma ser a visão, não é uma visão limitada, mas é uma visão parcial do conceito, da ideia de segurança pública. Então nós veremos nessa aula aqui de hoje a questão de base, tá? A questão que é ao mesmo tempo central e que funciona como um chão a partir do qual as medidas de segurança pública serão adotadas, serão aplicadas, serão pautadas. Então, é isso que nós vemos na nossa aula de hoje. Vamos juntos? Paradigmas da segurança pública. Características e contexto é uma temática inicial que a gente procura estabelecer, para que a gente compreenda os paradigmas a partir das suas características. E não só a partir das suas características, mas também a partir do contexto no qual esse paradigma está. Veja, como que a gente pode distinguir, num primeiro momento, aí, característica de contexto? Ora, característica é aquilo que faz algo ser reconhecido a partir de determinados elementos. A gente pode falar assim, sei lá, vamos pensar o pessoal aí do heavy metal. Qual é a característica do pessoal que ouve o heavy metal, que gosta de ouvir as músicas de rock pesado? Geralmente a gente pode estabelecer algumas características. Os homens cabeludos, os homens e as mulheres com camisetas de banda, roupas pretos, às vezes alguns utensílios no local do cinto, aqueles cinto de cadeados. Percebamos, a partir desse exemplo que pode parecer bobo, mas é um exemplo para a gente pensar o que se tem por característica. Então a gente reconhece determinado grupo a partir de suas características. Isso a partir de toda e qualquer coisa. Isso não significa que
todos os componentes de um dado segmento, de um dado grupo, terão todas aquelas características. Ora, tem metaleiro de cabelo comprido, assim como tem metaleiro de cabelo curto. Não é o cabelo que vai fazer a pessoa gostar ou não gostar de rock, mas é uma característica geral, percebe? A partir do qual a gente pode apontar e reconhecer determinado grupo. Com a segurança pública, que não é um grupo social, é um conceito, é um ente geral, acontece de igual modo. Né? A partir de determinados paradigmas, determinadas formas de se pensar a segurança pública, elas vão ter presentes características. Nós veremos essas características, a partir das quais a gente consegue identificar, por suas características, em qual paradigma aquelas medidas estatais para com relação à segurança pública estão inseridas. É uma política de enfrentamento do crime mais grave, mais enérgica, ou é algo mais que pensa no social? Como que eu consigo distinguir? Ora, nós conseguimos distinguir isso através de características. A gente vê quais são as medidas, qual a forma da polícia agir, qual a forma do Estado agir, qual a forma dos responsáveis, os políticos em geral, os congressistas, agirem, votarem em leis que vão regular, que vão regulamentar, que vão prever o agir das polícias e das medidas de segurança pública, tantas outras. Então, esses são são características. Então a gente pensa em característica por isso. E por contexto, o que a gente pode pensar aí na ideia de contexto? O contexto dos paradigmas de segurança. Ora, todo grupo, todo ente, toda coisa está inserida em um dado contexto. O contexto social, o contexto situacional faz com que repercute de modo que surja um ente, um grupo. Aí a gente pode pensar assim, poxa, também, a título de um exemplo, é o movimento hippie da década de 60. Poxa, isso fez presente da música, teve uma influência cultural. E a gente pode estabelecer do movimento hippie as características, a forma de agir, a forma de falar, a forma de pensar, o que pregava, o que dizia. E também a gente consegue analisar o contexto, num período ali, tanto pós-guerra, mas também que ainda num período, se for para pensar situacionando nos Estados Unidos da América, num período ali guerra do Vietnã. Então, há um contexto a partir do qual surgem grupos, surgem movimentos. O contexto social, o contexto histórico, o contexto factual faz com que repercute de modo a surgirem coisas. E digo aqui coisa no sentido geral. Pessoas com determinado pensamento, grupos sociais, instituições. Isso vai muito do contexto, tá? Então, leiamos contexto num sentido amplo. Aqui, de maneira mais específica, na nossa aula sobre os paradigmas de segurança, contexto está relacionado, podemos relacionar a ideia de período histórico. E o que nesse período histórico auxiliou, de alguma forma, de algum modo, a surgirem paradigmas da ideia de segurança, tá ok? Características é uma coisa, contexto é outra, e ambas estão presentes nos paradigmas que nós analisaremos daqui para frente. Pergunta geral, que pode ser a pergunta de alguns, é a seguinte: o que é um paradigma? Tá, a gente falou o que é característica, a gente falou o que é contexto, mas eu ainda talvez não saiba o que é paradigma. O que é um paradigma? Olha, a gente toma aqui o termo paradigma na noção que Thomas Kuhn estabeleceu, um grande pensador, contribuidor aí da filosofia da ciência, quando ele traz a ideia, a noção de paradigma. De maneira geral, tá? De maneira assim, talvez resumida, ou pelo menos para ter de forma didática possa para a gente reconhecer, olha, paradigma, pensemos, é um modelo. A gente pode pensar no paradigma como algo nada mais do que seja um modelo, um padrão.
Paradigma a partir do qual eu consigo identificar os dois elementos que nós falamos há pouco, as características e o contexto desse paradigma. Ora, por que eu tenho esse padrão aqui? Por que eu tenho esse modelo? Essa forma própria de estabelecer um pensamento, uma ideia, um ente, um grupo. Isso é paradigma, modelo. Então eu tenho um modelo de se pensar a segurança pública, já puxando para a nossa disciplina. Eu tenho um modelo, um paradigma de segurança pública, formas de se pensar a segurança pública, formas de, além de se pensar, de se fazer segurança pública. Ora, segurança pública é a forma de se estabelecer a segurança do ente coletivo. É o Estado personificado como um país, que vai estabelecer as diretrizes de promover e prover a segurança para a sua população. Como isso pode ser feito? Tem vários modelos. A gente parte da ideia geral, olha, um país precisa prover a segurança dos seus cidadãos. Precisa. Para isso que existe Estado. Só que como que ele vai prover a segurança dos cidadãos? Aí é que está. Tem várias formas de se pensar a segurança pública. Eu posso ter políticas mais comunitárias, eu posso ter políticas mais repressivas, eu posso ter uma série de políticas específicas de atuação dos entes legitimados, dos agentes a fazer segurança pública, pensar e fazer, pensar, votar e fazer segurança pública. Uma forma de se pensar que segue determinados fatores, uma determinada base, um determinado meio padrão, a gente pode inseri-la em modelos, paradigmas. Isso é paradigma de segurança. São modelos, são padrões, são bases que orientam as medidas de se fazer segurança pública, com uma base geral. O paradigma, eis o paradigma, tá ok? Leiamos, portanto, pensemos em paradigma como modelo, como base. E a partir dessa base, desse modelo, é o que nós vamos pensar aqui em três, e vamos juntos ver agora três desses paradigmas de segurança, e situando-os todos aqui no Brasil. Então, analisaremos as características de alguns desses três paradigmas de segurança, contextualizando-os num período histórico brasileiro. Desses três modelos, a gente vai identificá-los em períodos que ocorreram e se deram aqui no Brasil. Vamos juntos? Primeiro paradigma de segurança que aqui trazemos é o paradigma da segurança nacional. Segurança nacional. Puxa, o que se tem em segurança nacional? Já contextualizando, a gente tem um período histórico aqui, que é o período do regime militar no Brasil, que estabelece a partir do golpe de 64 e segue em vigência até quando da redemocratização brasileira. Então, em 64 os militares assumem o poder e passam o restante da década de 60, toda a década de 70, até que no início dos anos 80 começam a ser dados os primeiros passos para devolver o poder ao povo, ou seja, por isso chamada da redemocratização. E nesse período do regime militar brasileiro, a gente tem vigente um período de paradigma da segurança nacional. Segurança nacional essa que vai estabelecer como premissa, como base de orientação, a defesa do Estado, a defesa da ordem política e social. Já nesses termos, por mais resumido aqui, defesa de Estado, defesa da ordem política social, a gente já percebe o seguinte: não aparece aqui o povo,
Eu não tenho algo pensado para o povo diretamente. Vamos falar indiretamente, tá ok, mas diretamente não. A defesa é voltada para o Estado. Estado esse que é um ente jurídico. O que é o Estado? Quando a gente fala em Estado, qual que é a ideia de Estado? Não estou falando aqui dos estados da federação, Paraná, Santa Catarina. Estamos falando aqui dos estados entes jurídicos, entes soberanos. Estado, a União, Brasil, os países. Brasil é um estado com E maiúsculo, pensamos em estado com E maiúsculo. Brasil, Colômbia, Inglaterra, Chile, Bolívia são estados. E no período do regime militar, a segurança nacional vai se pautar, vai estabelecer a sua forma de orientação, de orientar as medidas com um enfoque pró-Estado. Então, o que se defende, mencionamos, olha, a segurança é voltada para proteger a sociedade, ok. Só que o foco aqui dessa defesa que a segurança faz, a segurança assegura o próprio Estado, um ente, a ordem política e social. Ordem. Isso vem aí do paradigma da segurança nacional. Nesse período, nesse contexto do qual falamos, há uma rusga aí naquela ideia geral de que todo poder emana do povo. Hoje nós falamos isso. Hoje no Brasil se diz, todo poder emana do povo. Como que assim o poder emana do povo? Elencamos os nossos representantes, componentes do legislativo e do executivo, a saber, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidentes. E a partir dessa eleição é que se diz que o poder emana do povo. Aí nós elencamos nossos representantes e eles, em tese, nos representando, fazem as leis, estabelecem as diretrizes. Mas no período do regime militar, uma rusga nisso, um corte. Por quê? Porque em 64 os militares tomam o poder. E algo que foi tomado é algo que não foi dado, é algo que não foi concedido, foi tomado à força. Razão pela qual não se tem nesse período, conforme vimos de 64 a 85, valendo em vigência a ideia de que todo o poder emana do povo. Não, o poder emanava do Estado. O poder não emanava do povo. Isso perdura até 85, conforme já mencionamos, redemocratização, que é quando o poder é devolvido ao povo. Como que eu devolvo poder ao povo? Por meio do sistema eleitoral que temos hoje. Regra, assim que funciona. Então é o povo escolhendo os seus representantes, ponto. Não é mais tomado, é escolhido. Esse paradigma, portanto, a gente pode pensar que ele dura nesses 20 anos, aí, de 64 a 85. E nesse período, a gente tem o que é chamada da supremacia do interesse nacional. Supremacia do interesse nacional. Como assim supremacia? Vale mais, se sobrepõe, é o que vale, é a regra que está valendo, cumpra-se em um imperativo. Ok, e o que é o supremo? O que vale como supremo? O que entra como supremacia? Interesse nacional. Não estamos falando aqui, não confundamos com interesse público nesse paradigma de segurança nacional. Estamos falando de interesse nacional, que diz respeito, novamente, ao Estado, ao ente Estado, ordem político-social. Se há supremacia dessa espécie de interesse, significa dizer que é ela que vale. No eventual choque, no eventual conflito de interesses entre o indivíduo, entre a sociedade e com o Estado, vale do Estado. O interesse nacional é o que está em jogo, portanto,
para esse paradigma da segurança nacional é o que vai valer, é o que vai vingar. A forma de se pensar segurança no paradigma da segurança nacional é que há de se zelar e preservar pela ordem em qualquer situação. A ordem é o mote, a ordem é a palavra guia, é o que deve ser observado. Ordem. E deve se preservar e zelar pela ordem. Obedecer leis, obedecer comandos, obedecer regras, obediência hierárquica. A segurança, portanto, é voltada para manter essa ordem, tudo nos eixos, tudo correto, tudo estabelecido, cumprindo, não questionando. A noção de ordem na segurança nacional não cabe a ideia de questionamento, inclusive. Porque a partir do momento em que alguém questiona, a ordem está em xeque, a ordem está sendo questionada. Então, isso não é ordem. Então, busca-se, zela-se por uma ordem preservada, qualquer seja a forma com a qual isso venha a ser feito. Nesse período, considerando, que o enfoque se dá no Estado, não no indivíduo, conforme falamos, é voltada a atenção da segurança para o Estado, vigora aí também a chamada doutrina da defesa nacional. Sim, doutrina é uma corrente, é uma forma de se pensar, é uma forma agrupada de se pensar, em que o que se defende, mais uma vez, é o Estado com E maiúsculo. Vale observar, vale cumprir o Estado. E nesse período, já que a gente está falando, além dessas características, que aqui estamos pincelando, considerando o contexto, nós temos aqui esses órgãos que surgem justamente nesse período, a título de exemplo de órgãos atuando no âmbito de um paradigma da segurança nacional. O CNI, Serviço Nacional de Informação, e o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Então, órgãos, entidades próprias desse período, cujo atuar foi pautado por esse paradigma, cuja característica principal, os interesses nacionais têm que ser preservados, zelados, supremacia do interesse nacional, cabendo inclusive a repressão pelo Estado para fazer valer isso. Essa talvez é a principal característica que a gente pode apontar aqui desse paradigma de segurança nacional. Um segundo paradigma que nós observamos é o propriamente da segurança pública. É a ideia de segurança pública, a ideia geral que a gente tem hoje de segurança pública. Então não se diz mais uma segurança nacional. Por quê? Porque em 85 há, conforme já apontamos, a ocorrência da redemocratização no Brasil. O poder devolvido a quem pertence o poder, ao povo. E se há uma quebra do sistema político vigente, muda-se consequentemente a forma também de se pensar a segurança. Isso pode ser percebido quando da leitura daquilo que a Constituição Federal vai estabelecer. Ocorre o devolver do poder ao povo em 85 e alguns anos depois entra em vigência uma nova Constituição, diferente da outrora de 67, com uma grande emenda em 69, mas tem-se aqui a chamada Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque eu levo em conta há uma virada de chave. Se antes era a supremacia do interesse nacional, agora tem a supremacia do interesse público. Agora vale o cidadão, vale o indivíduo. O Estado só existe porque para o indivíduo. Essa influência, a repercussão dessa mudada de chave, dessa virada, vai ter os seus efeitos, inclusive,
na segurança, a forma de se pensar, a forma de se fazer segurança, de se proceder segurança. Adentramos aqui, no caso, ao paradigma da segurança pública. Segurança pública, percebamos, segurança pública, né, do povo, segurança dos cidadãos. E na Constituição Federal, que é a mesma, vale hoje, é a última Constituição, né, uma Constituição balzaquiana, né, fazendo referência aqui à obra A Mulher de 30 Anos, de Balzac, pelo fato de que a nossa Constituição já completou, já passou os seus 30 anos. E a Constituição determina, vai dizer, lá no seu artigo 144, algo especificamente sobre segurança pública. Segurança pública. Olhem que coisa, passa a prever, a ser previsto de maneira expressa, segurança pública na Constituição Federal, com a sua atribuição, com um modelo, então, de se pensar a segurança pública. Diz o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública, que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, olha a virada de chave que se tem. Não é mais a proteção do Estado, proteção da ordem estatal. Não, se tem proteção da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio das pessoas. O enfoque passa a ser esse na segurança pública. Segurança pública que é compreendido como dever do Estado, portanto, obrigação do Estado. E para com relação a todos nós, todos os cidadãos brasileiros, a segurança pública é entendida como, ao mesmo tempo, um direito e uma responsabilidade. Direito, temos direito à segurança pública, assim como temos também uma responsabilidade para com a segurança pública, no nosso agir enquanto cidadãos. Atuando, cumprindo, fazendo valer, observando as proibições, as permissões. E a segurança pública vai ser exercida, vai ser gerida para zelar pela ordem pública. Enfoque nas pessoas, portanto, para que as pessoas não sejam maculadas, para que o patrimônio dos indivíduos, dos cidadãos, não lhe seja tolhido. Saúde, bem-estar, patrimônio, tudo isso, né, o Estado protege. E na matéria de segurança pública, própria nesse paradigma que aqui, homonimamente, também posto, o enfoque se dá nisso. Então, aqui essa mudada, essa clivagem aí da coisa, que faz com que a segurança passe a ser pensada numa perspectiva diferente. Nesse período, nesse contexto, então pós-redemocratização, Constituição de 88, a segurança pública, ela, além de ter esse enfoque expresso, normativamente expresso na Constituição, ela galga um patamar que se situa como sendo uma das grandes preocupações de todo brasileiro. De todo brasileiro. E é elencado com as mesmas preocupações que se tem com saúde, com moradia, com emprego, ou seja, aquelas preocupações do dia a dia, do cotidiano. A saúde, eu preciso ter emprego para poder trabalhar e me sustentar minha família. Eu preciso ter saúde para poder trabalhar. Então essas são preocupações básicas de todo ser humano. E nesse contexto da segurança pública após 88, a própria noção de segurança pública passa a ser uma preocupação de todos, em decorrência do aumento da violência urbana. Cidades cada vez mais populosas, áreas da cidade que não recebem muitas vezes a mesma preocupação do Estado. Isso a gente pode ver em qualquer cidade. Vocês que acompanhando a aula, independente da cidade que estejam,
Né? Percebam, sempre tem um bairro, alguns bairros mais afastados que geralmente influenciam, a criminalidade vem de lá. Poxa, mas o bairro tal, que é o bairro mais rico, não recebe a mesma atenção que o outro. Isso é um problema de gestão urbana, né, em sentido geral. É um problema da cidade, podemos dizer. Mas essa problemática vai surgindo e um dos efeitos dessas problemáticas é o aumento da violência. E com esse aumento da violência, isso passa a ser uma das grandes preocupações. Poxa, eu quero ir para o meu trabalho e eu não quero ser assaltado. Eu quero ir para o meu trabalho, eu não quero ter a surpresa negativa de chegar em casa, me deparar com a porta arrebentada porque alguém entrou e furtou os meus bens móveis. Eu não quero ser morto numa troca de balas entre facções. Eu não quero ter ser estuprado. Eu não quero, enquanto mulher, ser estuprada. São grandes preocupações que passam a segurança pública. Ou seja, o que o Estado tem feito para garantir que esse tipo de criminalidade não ocorra comigo? Comigo agora pensando no ente coletivo, com as pessoas. Isso é próprio desse paradigma. O que acontece? Tem-se as instituições policiais que elas são designadas por prevenir e reprimir a violência. Policiamento que a gente tem, ostensivo e preventivo chamado. A gente pode chamar de policiamento ostensivo, policiamento preventivo, policiamento repressivo. Cabe às instituições policiais, nesse contexto, nesse paradigma da segurança pública, promover essa segurança. Tem-se hoje no Brasil a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, cada qual com as suas atribuições. O responsável por conter o crime, por se fazer presente quando a criminalidade ocorrendo, por investigar o crime. Isso tudo faz parte do paradigma da segurança pública. Essas instituições responsáveis, cada qual por um segmento próprio que diz respeito à violência, que diz respeito à criminalidade. E disso a gente pode extrair uma grande característica, desse paradigma. Ora, se no paradigma anterior, conforme vimos, a segurança nacional, tinha uma ameaça, o que era entendido como ameaça? Qualquer coisa que se voltasse contra o Estado. Se eu me volto contra o Estado, eu era visto como uma ameaça que devia ser combatido pela segurança. Na segurança pública, eu ainda tenho essa ideia, só que olha a mudança significativa que se tem. Ou seja, eu tenho algo que se volta contra outro algo que merece repressão pela segurança pública, porque é visto como ameaça. Só que a ameaça aqui no contexto da segurança pública vai ser aquilo que se volta contra o patrimônio das pessoas, contra a integridade física das pessoas. Então a preocupação são as pessoas, o patrimônio das pessoas e a integridade das pessoas, a ordem pública. Isso é visto como ameaça. Preocupação voltada para as pessoas, não mais contra o Estado. Certo? Com isso temos aí, findo uma análise geral, um apanhado geral do paradigma da segurança pública. Como terceiro paradigma, nós podemos mencionar a segurança cidadã. Segurança cidadã. Ora, vimos segurança nacional, segurança pública, cada qual com seu contexto, com as suas características. Aqui na segurança cidadã, nós temos um contexto de berço, ou seja, onde surgiu, que é na Colômbia. A ideia, o surgimento de se pensar numa segurança pública como sendo uma segurança cidadã, se dá na Colômbia, na década de 90. E com isso se tem uma repercussão, uma influência nos países da América Latina, inclusive no Brasil, conforme veremos. Influência essa que se dá em decorrência do quê? De uma nova forma de se pensar a segurança. Porque em que pese os excessos, tantos de uma ordem de segurança nacional, cessaram ou pelo menos diminuíram com a segurança pública, ainda se tem problemas num paradigma de uma segurança pública. Ainda se tem problemas. Por isso que se pensa numa segurança cidadã, numa polícia
da comunidade, uma polícia voltada às pessoas, para servir e proteger as pessoas, a população. E essa forma de se pensar gera uma repercussão, tem uma influência em países latinos. A ideia da segurança social é que a sociedade civil, as pessoas, os cidadãos, os interessados, se envolvam com as instituições. Ou seja, não há a proposta é que não haja aquela separação, nós e eles, nós o sentido, nós eu Estado, nós eu agente de segurança pública, eles o povo ao qual eu busco servir, ao qual eu busco proteger. A partir do que eu, agente de segurança pública, eu, instituição pública, tomo diretrizes para o meu atuar, para o meu agir? Com base em quê? A partir do quê? A proposta desse paradigma é que haja um envolvimento da sociedade civil. Porque com a sociedade civil envolvida, com as instituições públicas, nesse senso de comunidade, tem-se um conhecimento maior sobre determinadas áreas, para que se consiga controlar melhor, para que se consiga enfrentar de maneira mais eficaz a violência, o problema da criminalidade. Isso entra em conta uma abordagem conjunta com iniciativas de áreas outras tantas, que se pauta nessa aproximação da sociedade civil com as instituições públicas. Por isso se diz segurança cidadã. A segurança ainda continua sendo promovida pelo Estado, por agentes públicos. É do Estado essa função, mas eu tenho uma participação da sociedade civil para que essa coisa funcione melhor, para que o mecanismo possa funcionar de forma mais adequada, de acordo com o problema de cada ponto em específico. A gente traz um exemplo aqui do Brasil. A gente mencionou, surgiu na Colômbia, década de 90, e influenciou alguns países da América Latina, dentre eles o Brasil. E no Brasil a gente teve a implementação do chamado PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Estabelece uma série de medidas aí que vai apontar como diretriz alguns focos de prioridade que o programa tem. Que os programas, é um programa nacional do qual se estabelece diretrizes para funcionamento de parcerias, de união da instituição de sociedade civil com as instituições públicas, um foco onde acontece, pelo menos muito assim, quando a gente vai levar em conta um foco etário, onde está grande parte aí do cometimento de crimes violentos. Era a faixa etária entre os 15 e 24 anos. Fomos analisar a massa carcerária do Brasil, a maioria dos crimes, a maioria dos presos são jovens. Razão pela qual o PRONASSE, analisando isso, falou, veja, tem um nicho específico que dá uma maior incidência na prática de crime, então vamos estabelecer um enfoque nisso. Vamos estabelecer um enfoque no pessoal egresso do sistema. O que são os egressos do sistema? O pessoal que cometeu um crime, foi condenado pela prática do crime, foi preso e saiu. E agora? Eu, Estado, não vou olhar para esse cidadão? Ele já não cumpriu a sua pena? Ok, cumpriu, está pago, está quito com a sociedade. E agora? Eu vou descriminalizá-lo? Eu não vou olhá-lo? Porque se eu ajo assim dessa forma, eu dou margem para reincidência. Razão pela qual o PRONASSE tem como proposta analisar também esse nicho, assim como as famílias expostas à violência, as pessoas que acabam sendo vitimadas de crime, tais quais as mulheres em violências específicas. Eu passo a analisar, pelo PRONASSE vai dizer isso também, regiões específicas onde acontece a criminalidade de sangue, a criminalidade violenta. Eu tenho que reprimir a criminalidade organizada. Percebamos, são preocupações que levam em conta o que está acontecendo no meio social, para que eu tenha um agir efetivo da segurança.
Razão pela qual, nesse paradigma da segurança cidadã, se tem a participação da comunidade. Participação da comunidade. Nesse modelo de segurança, nesse paradigma de segurança, a comunidade se faz presente, palpita. Eu preciso saber da comunidade, por que tal bairro é mais violento que o outro. Está faltando alguma coisa lá? Eu preciso ouvir o pessoal, o que falta? Falta oportunidade, falta alguma coisa? Percebam? Continua sendo função do Estado, mas com a participação da comunidade. Razão pela qual, a partir disso, na própria gestão da segurança, tem-se atuações regionalizadas. Ora, pode ser que o problema de um bairro seja diferente, do bairro A seja diferente do bairro B. Muito provavelmente isso acontece em todas as cidades. O problema de um bairro é, falta de saneamento básico. No bairro B é problema de falta de segurança, por isso nunca está presente. E aí, a partir desse levantamento junto à comunidade, tem-se planos de atuação regionais, gestão local. Dessa forma, desse formato de segurança, podemos extrair uma característica, apontar uma característica, a saber, estabelecer um foco de prevenção da violência, que é pensado junto aos cidadãos. Ora, a partir do momento que a violência surge, ok, ela precisa ser contida, precisa ser reprimida. E hoje as leis do Brasil estabelecem as punições para quem comete o crime. Eu tenho que focar não só na repressão, porque depois que o crime foi praticado, veja, por mais que prenda o sujeito, o mal já foi feito, o crime já foi praticado. Eu preciso pensar numa forma de evitar que o crime seja praticado. Daí um aspecto, uma característica da segurança cidadã. Enfoque no aspecto preventivo da violência. O que faz com que pratique tal crime? Tal coisa repercute. Auxilia, colabora, não há uma causa do crime. A gente não pode apontar uma etiologia do crime também, sob pena de incorrer nos erros do positivismo criminológico. Mas há fatores que auxiliam, que corroboram, que facilitam a prática dos crimes. Daí, pensar a segurança cidadã como prevenindo essas práticas. Vimos aqui, então, portanto, 3 grandes paradigmas de segurança: a segurança nacional, a segurança pública e a segurança cidadã. O referencial que pautou essa nossa aula de hoje cá está, sem prejuízo, é claro, das leituras complementares de vocês, dos estudos das obras, dos artigos, dos estudos individuais, em grupo, dos exercícios, tantos que contribuem para a formação de vocês. Deixo aqui um grande abraço e bons estudos. Para que seja mais aproveitado, melhor absorvido o conteúdo que hoje vimos, sugiro a leitura do texto base, que vocês confiram a aba de vocês, que tem inclusive sugestão de leituras complementares, sem prejuízo da importância dos exercícios. Façam os exercícios, porque isso vai aprimorar o estudo de vocês, isso vai potencializar a absorção daquilo que hoje aqui vimos. Bons estudos!